Vamos falar então agora de uma etapa importantíssima no modelo celular, que é a transição, não é? O que é essa transição? A transição é eu sair de uma igreja convencional e caminhar em direção a ser uma igreja em células. E é o que nós vamos colocar para vocês, mostrar como fazer essa transição. Começamos a fazer essa transição por volta do ano 2001. E aí, vocês acham que foi fácil? Foi dificílimo. Mas nós, à medida que os anos iam passando, nós íamos acumulando experiências a respeito. Até que, por volta do ano 2010, nós falamos assim, olha, vamos ajudar as outras igrejas? De que forma? Vamos fazer um passo a passo, um cronograma das etapas principais da transição. Então, nós sentamos, bolamos aí o que seriam as coisas mais importantes para fazer na transição, colocamos isso num cronograma e falamos, olha, agora a gente pode ajudar as igrejas. Agora eles vão conseguir sair de uma igreja tradicional para ser uma igreja em células. A transição, meus amados, é uma reforma que você vai fazer na sua igreja. Imagine na sua casa. Você quer fazer uma reforma na sua casa. Quem aqui já viveu a experiência de fazer uma reforma na sua casa com você morando dentro? Quem? É fácil? É dificílimo. A gente tem que planejar. A gente tem que ver se tem recursos. A gente tem que colocar no papel. Então, essa transição de uma igreja é fazer a mesma coisa, é fazer um plano, para que a gente possa prosseguir nesse plano, para que a reforma seja feita, para que você consiga chegar ao final. Nós, na Central, pastor Paulo falou de manhã aqui, não é? Nós começamos aí com esse grupo aí, 69, 89 pessoas. Essas 89 pessoas, é importantíssimo você enxergar isso que eu vou te falar agora. Por quê? Pense na sua membresia. Não estou te pedindo para você pensar no prédio da igreja. Estou pedindo para você pensar na sua membresia. A sua membresia talvez seja parecida com essa nossa aqui em 1961. E aí o que aconteceu com essa membresia nossa? Vocês viram o gráfico aqui de manhã? Essa membresia explodiu, cresceu vertiginosamente e se transformou numa igreja que hoje tem 12 mil pessoas, mais ou menos. E aí, a pergunta é a seguinte, para onde você está indo? Quem são essas pessoas que chegaram? E aí, a resposta é muito simples, né? Os novos convertidos é que vão construir a sua igreja futura. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque você tem que pensar, planejar para alcançar vidas. E para transformar aquela igreja que era desse tamanho para uma igreja que hoje é desse tamanho, nós temos que entender que nós temos que investir recursos, tempo, focar para atrair, alcançar os não crentes. Vou deixar de cuidar da minha igreja, da membresia ali? Não. Mas eu tenho que focar as minhas atitudes e iniciativas para alcançar, atrair aqueles que estão lá fora. A gente tem um exemplo muito bom
que é aqui da Igreja Batista de Serra. Igreja Batista de Serra está ali no Espírito Santo. E o pastor, que está até conosco aqui, o pastor Marcelino, está aqui hoje. O pastor Marcelino começou esse processo da transição celular, de conhecer o modelo, participou de um DNA 1 igual esse que vocês estão participando aqui, em 2015. E ele chegou aqui e contou para a gente, olha, eu tenho 120 membros. E aí ficou todo entusiasmado, saiu daqui apaixonado com a visão celular e falou, eu vou implantar isso lá na minha igreja. E aí ele começou a implantar. O que aconteceu no final de 2015? Caiu para 70 membros, gente. Era 120, caiu para 70. Ele ferveu aqui na gente, correu aqui e falou, o que eu faço? Eu estava achando que eu ia crescer e eu estou diminuindo. Nós falamos uma palavra com ele. Persista, persistência, continue, não desanime. E aí, 2018, o que está acontecendo com a igreja dele? A igreja dele vai fechar o ano agora, com 40 células, 500 pessoas. Né? Olha que terminar aqui, bate um papo com ele aqui, ó. O pastor Marcelino está aqui, fica de pé, velho. Aqui, ó. Converse com ele aí. Almoçando com ele há uns meses atrás, ele me falou uma frase que eu falei, eu tenho que compartilhar com o pessoal do DNA, a respeito dessa situação que ele viveu lá na cidade de Serra. E ele falou assim comigo, olha, os que eu perdi é porque não eram meus. E eu falei, caiu a ficha. Caiu a ficha. Por quê? Porque talvez você vai encontrar resistência para implantar o modelo lá na sua igreja. Mas, o que eu estou te aconselhando é tentar contornar, tentar atrair essas pessoas para o modelo. Mas se não conseguir, persista, persista. A palavra de Deus fala muito claro, Jesus falando, olha, quem não é por mim, é contra mim. A visão celular, meus amados, é algo que Deus dá para o pastor. A visão não é negociável. A visão pode ser avaliada, como implantar, mas a visão, olha, o pastor fala, eu vou caminhar nessa direção. Se tem alguém ali que não está querendo caminhar, saiba, quem não é por mim, é contra mim. Isso me deu assim uma ideia, me deu uma força muito grande para que a gente apresenta esse resultado da igreja dele. A gente cai conscientemente, sabendo o seguinte, Deus está me mandando seguir por ali, eu vou por ali. E vou atrair, vou tentar atrair a maioria da igreja, a totalidade. Mas então vamos falar um pouquinho da transição. E aí eu queria falar para vocês que uma igreja em células tem 4 pilares que sustentam a igreja, em células. O que são pilares? Se você olhar do lado aí, o que está sustentando essa galeria aqui em cima são pilares. Se eu chegasse aqui e não tivesse esses 3 pilares, aquele ali, eu não ia dar essa palestra, porque eu tinha certeza que vai cair. Não funciona, não tem estrutura. Então, quais são esses pilares? O que sustenta uma igreja em células? Primeiro pilar, oração, presença de Deus. Não tem modelo nenhum celular que tenha tido sucesso, que não tenha uma oração forte, persistente. Escola de líderes. A pastora Ana Cláudia acabou de falar isso para nós aqui. Eu tenho que formar líderes, eu tenho que formar líderes. Sabe o grande segredo do pastor Paulo Mazzoni aqui nessa igreja? Ele enxergou isso em 2001.
e começou a fazer Paulos aqui, Paulos aqui, Paulos. Hoje nós somos 2.000 Paulos, somos 2.000 células. A força de trabalho de 2.000 Paulos é muito maior que a de um. Mas eu preciso formar esses líderes. Onde? Na escola de líderes. Multiplicação é outro pilar. Células existem para serem multiplicadas. Então eu tenho que conscientizar, despertar, animar a minha igreja a caminhar na direção da multiplicação. Outro pilar, o quarto, a supervisão. Não existe igreja em células que tenha sucesso, que não tenha implantado uma boa supervisão. E essa supervisão, normalmente, a gente deixa para o final. E é óbvio, porque ela vem depois das células. Mas muitos pastores esquecem desse processo. Então, vai cair o seu modelo. Não vai funcionar. Atenção! Por que eu vou trabalhar com o modelo celular? Então, o primeiro procedimento que você tem que ter é fazer uma reflexão pessoal. Você tem que refletir, não é? Tem que bater aqui no seu coração uma vontade de crescer, uma vontade de não ficar do tamanho que você está, uma insatisfação santa, tem que bater no seu coração. E aí você tem que olhar para a sua igreja, olhar para aquele prédio, olhar para aquelas pessoas, e aí você olha para a cidade e você fala, Deus, tem muito mais para eu alcançar. Como é que eu vou alcançar? Então, a primeira caminhada nossa na direção celular vem de uma insatisfação sua, pastor. Você está insatisfeito. Você está insatisfeito. E aí? Muito cuidado, porque tem o perigo do artificialismo. Fazer coisas artificiais, fazer coisas que não tem nada a ver com o modelo celular. De repente, eu estou fazendo isso por conveniência. Por quê? Meus amigos todos, pastores, estão participando aí do modelo celular e eu não. Eu tento fazer isso também porque eu acho que se eu imitar o meu vizinho, a igreja vizinha, o pastor vizinho, se eu imitar, eu vou ter sucesso. E aí eu vou te contar uma coisa, muito cuidado em imitar o vizinho. Normalmente, quando a gente imita o vizinho, a gente dá-se muito mal. Quer ver? Não é? Imita o vizinho. O vizinho sabe fazer, o vizinho tem os ingredientes adequados para fazer, e você pode se dar muito mal. Um pastor que está no modelo celular, que quer trabalhar no modelo celular, ele tem que ter uma formação, não é? Como é que eu vou falar da minha igreja do modelo se eu não conheço o que é o modelo celular? Então, nós temos que estudar, vocês têm que estudar, conhecer o assunto, ler livros-chave, visitar igrejas em células que são bem-sucedidas, não é? Fazer seminários, isso que vocês estão fazendo. Você tem que conhecer, buscar conhecimento, não é? Vários livros aí, livros que a gente indica para vocês, são livros muito bons, a Igreja em Célula, Crescimento Explosivo, Multiplicação, Reuniões Atraentes, Seja um Supervisor. Todos esses livros aí, eles vão te levar a ter um conhecimento maior, a ter uma capacitação. Esse livro aqui, ele resume tudo que eu vou falar.
Por isso que eu insisto aqui, ó, adquira esse livro, porque ele vai te mostrar no passo a passo o que você tem que fazer para ser uma igreja em células. Igrejas que são assim muito bem-sucedidas. Igreja da Videira, a Igreja da Paz, ali em El Salvador. Eu estive agora, no mês de maio, eu estive no Peru, na cidade de Lima, e, pasmem, encontrei lá a comunidade Água Viva. Essa igreja, amados, eles têm 9.000 células. Eu quase caí para trás. Eles têm 80.000 membros, lá em Lima, Peru, trabalhando com o modelo celular. Mais ou menos da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Então, visite, conheça. Não é só o DNA. Você vai buscar outras igrejas, outros sistemas, porque vocês viram falar aqui de manhã que o modelo que você vai implantar na sua igreja tem que ser seu, tem que ser compatível com a sua realidade, com as suas características, com seus valores. Não existe, amados, modelo caixa preta que eu tiro daqui e visto aqui. Você vai trabalhar, desenvolver o seu modelo. E depois? Depois nós vamos entrar no passo a passo, não é? Passo a passo para a gente fazer essa transição para o modelo celular. Eu falei no preparo pessoal, vocês estão vendo um gráfico aqui, ele está em função do tempo. Então, a sugestão inicial é que você se prepare, pelo menos com 3 meses, para que você possa conhecer tudo isso. Muitos de vocês já leram esses livros, muitos de vocês já fizeram visitas, muitos de vocês, talvez, essa parte do preparo pessoal já esteja feita. Então, é só você eliminar essa parte, começa do passo seguinte. O que é o passo seguinte? Primeiro passo para a implantação do modelo celular. Se chama pregação intencional. Como é que funciona isso? Eu já recebi de Deus uma visão para caminhar na direção celular. Eu já visitei igrejas, eu já li livros, eu estou cheio de conhecimento aqui. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou compartilhar esse conhecimento com a igreja. Eu vou motivar a igreja para que a igreja desperte para a importância de que todos são necessários para que nós possamos ganhar vidas para Jesus. Eu vou usar o meu púlpito, eu vou usar as minhas pregações de domingo e eu vou massacrar a igreja com isso. Eu vou ficar 2 meses, 3 meses aí, falando de ganhar vidas para Jesus. O livro Transição te dá aqui um monte de versículos para você poder usar nessas pregações intencionais. Nós não vamos dar a pregação para você, mas nós vamos falar assim, ó, fale sobre o filho pródigo, fale sobre a ovelha perdida, a dracma perdida. Fale sobre Atos 2, 42, 47, como viviam os convertidos. Fale sobre Apocalipse 7, 9, uma grande multidão de vestes brancas ao lado do trono de Deus. Faça com que a sua igreja se desperte, se encha de compaixão pelo perdido. Vocês estão vendo aí que essa atividade, você não precisa terminar todo o conhecimento que você tem. Você já pode, depois que já tem algum conhecimento, a começar a praticar essas pregações intencionais. Segundo passo, oração. Eu tenho que mobilizar a igreja para orar. Então eu vou fazer campanhas, eu vou fazer vigílias, eu vou fazer montes de oração, eu vou fazer jejum.
eu vou fazer dízimo de oração, separar um tempo do dia para orar. Eu tenho que envolver o Espírito Santo no processo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Eu tenho sugerido para os pastores, sabe fazer o quê? Se a gente chama a igreja para vir antes do culto para orar, meia dúzia aparece. Se a gente chama para ficar depois do culto, ninguém fica, porque eu tenho almoço, eu tenho a família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe o que você faz? Usa o tempo do seu culto para essa oração. De que forma? Por exemplo, antes da sua pregação, põe a igreja para orar 15 minutos. Vocês já observaram que se a gente pede a igreja para orar, 2 minutos depois já está todo mundo conversando outro assunto? Não é verdade? Então, o que você vai fazer? Nós vamos orar aqui pela salvação da sua família. Nós vamos orar aqui para que as pessoas possam se encher de compaixão pelo perdido, abrir as portas de sua casa, para que lá seja palco de salvação. E nós vamos fazer orações aqui voltadas para alcançar os perdidos. É uma sugestão que fica para você, mas vocês viram falar que isso é um pilar. E por ser um pilar, você não pode deixar de construir esse pilar lá dentro da sua igreja. Vocês estão vendo aí que a oração começa logo depois das pregações intencionais. Então, nós vamos orar e orar com fervor, orar com fé, para que o Espírito Santo toque as pessoas para elas caminharem conosco pelo modelo celular. E aí vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, ele vai falar para a gente que nós vamos fazer reuniões com as lideranças. Ou seja, o pastor já está convicto que o caminho a seguir é o caminho do modelo celular. Esse pastor já fez pregações intencionais. Esse pastor já colocou a igreja em oração. Agora é hora de chamar a liderança da igreja para participar desse processo. Sugestão: se você tem uma igreja não muito grande, faça pequenas reuniões, com 2, 3 pessoas, conte o modelo, conte o que Deus está te falando, conte aonde você quer chegar, e atraia essas pessoas para o processo. Por que 2 ou 3? Porque a gente, quando conversa com um grupo menor, a gente olha no olho, a gente sente a pessoa. Agora imagina, eu sou pastor de uma igreja aqui de 800 pessoas, e eu chego, falo do modelo celular, e todo mundo levanta a mão, passou da porta ali, mas eu acho que não é bem assim não, isso aqui não dá certo não, não é? Então, por isso que a gente conversa com grupos menores. E olha o grande segredo para você atrair os seus membros para o modelo celular dar certo na sua igreja. Atraia as pessoas principais da sua liderança. Diáconos, presbíteros, líderes de ministério, porque se você conseguir atrair eles, você já vai estar com meio caminho andado, que aí você vai evitar o conflito dos ministérios com as células. Então, pastor, chame seus presbíteros, chame seus diáconos, chame seus principais líderes, fala, eu preciso de vocês, porque Deus está nos dando essa visão, Deus está nos chamando para caminhar dessa forma. Vocês estão vendo aí que essa parte, a hora que eu estiver no processo de oração, eu já posso realizar essa etapa. O quarto passo se chama implantação de uma escola de líderes.
Foi o que a pastora Ana Cláudia falou aqui para nós. Então, focando no que ela disse, que o pastor é o primeiro líder, a primeira célula é o pastor. O pastor é o primeiro professor. Por que o pastor é o primeiro professor? Porque ele tem que passar a visão para a igreja. Se eu pego e chamo outra pessoa, vai passar a visão dela. As primeiras turmas, eu, pastor, tenho que repassar para as pessoas que estão fazendo esse curso de liderança. E atenção, porque eu vou falar. Aqui na Batista Central, nós primeiro focamos em fazer o líder. Depois nós vamos dar amadurecimento para esse líder. Acabou a escola bíblica dominical aqui, quando surgiu esse assunto de células? Não. A escola de formação, de capacitação, de maturidade, ela existe aqui desde os primórdios da igreja. E quando começou o processo celular, ela continuou a existir. O que é que nós fazemos aqui? Queremos que todos sejam líderes. Formou em liderança, comece os cursos que a gente chama de avance. O que é o avance? São cursos de maturidade. Para quê? Para cada vez mais preparar as pessoas, dar conhecimento bíblico, formar o teólogo. Dessa forma, eu primeiro formo o líder, para depois formar o teólogo. Esse avanço nosso, se você olhar a grade dele, vai se parecer muito com a sua escola bíblica dominical. Então, uma igreja de célula não acaba com a escola bíblica dominical. Ela simplesmente coloca disciplinas de liderança que são pré-requisitos para serem feitos antes de fazer os cursos de maturidade. E agora, quem pode ser um líder de célula? Eu vou te dar 3 condições aí, porque às vezes a gente chega em igrejas assim, muito simples, as pessoas, mas eu não tenho condição de ser líder. E aí eu vou te dar 3 condições. Primeiro, ser crente, ter nascido de novo. Nós temos que trabalhar com crente. Segundo, ter feito o curso de liderança de célula. Terceiro, estar propenso a receber uma supervisão e um discipulado. Encontrou pessoas com essa característica, pode colocar elas na escola, pode formar esse líder, porque essas são as pessoas que nós estamos procurando. A escola de líderes, a gente vai fazer hoje no modelo que nós trabalhamos aí, vocês se lembram? Descubra, lidere 1, lidere 2, lidere 3. Nós vamos começar a escola no Lidere 2. Com quem? Com os crentes maduros. Então, isso significa que eu vou formar líderes no Lidere 2 e 3. O Lidere 2 são 7 aulas, são 2 meses. E a gente dá uma aula por semana aqui de 2 horas. Então, eu tenho 2 meses do Lidere 2. 2 meses do Lidere 3. Em 4 meses, nós estamos formando líderes de célula. E agora, próximo passo, nós vamos abrir as nossas células, a abertura das células. E aí vem um dos maiores segredos que a gente passa para você aqui nessa tarde. É a abertura das células. Sabe aonde que os pastores mais erram no processo de transição? É na abertura das células. Porque os pastores pegam aquele conjunto de pessoas ali e vão para uma casa. Aquele outro vai para outra casa. Aquele outro vai para outra casa. O que é que acontece? Nós vamos colocar nas casas só crentes. E aí eu vou afirmar para vocês,
Uma casa que só tem crentes não é uma célula. Por que não? Eles vão formar ali grupos de comunhão. Eles vão formar ali grupos de estudo bíblico. São coisas ruins? Não, são ótimas. Mas falta para elas, sabe o quê? A multiplicação, a visão da multiplicação. Saiba que é muito fácil reconhecer uma célula. Eu, quando vou numa reunião, nas casas, de cara eu sei se é uma célula ou não é. Sabe por quê? Porque eu olho para um lado, eu tenho que ver não crente. Eu olho para o outro lado, eu tenho que ver não crente. Se eu enxergar isso, eu vou ter uma grande chance de ter uma célula. Se eu não enxergar isso, eu tenho grupo de comunhão, eu tenho grupo de estudo bíblico. Células são estratégias que Deus nos dá para atrairmos não crentes para serem salvos. Onde? Nas nossas casas. Vamos pensar agora, eu vou fazer uma pequena dinâmica com vocês aqui. Vamos pensar agora no seguinte. A minha igreja conseguiu reunir 21 pessoas para fazer a escola de líderes. Eu vou pegar essas 21 pessoas e vou abrir células com elas. Raciocine aí. O que você faria? Tem 21 pessoas prontas para serem líderes. O que você faz? Quantas células você abriria? Pensa aí. Quantas células você abriria? E aí eu vou te contar. Se a sua resposta foi 21, você está errado. Sabe? Nós não abrimos as primeiras células com o número de pessoas que fizeram a escola de líderes. O que é a nossa sugestão? Que você abra as células de 3 em 3. Vou abrir de 3 em 3. Pastor, como é que eu escolho esses 3? Deixa o grupo escolher. Você só conte, olha, nós vamos abrir de 3 em 3, então nós vamos abrir aqui 7 células. Essas 7 células vão ter 3 pessoas. Sabe como é que eles vão escolher? Eles vão pegar, primeiro, o fator geográfico. Eu moro do lado dessa pessoa, então vamos fazer junto. O segundo, o fator relacional. Eu sou amigo demais de você, vamos fazer junto? Então, deixa com eles. Eu não conheço igreja nenhuma que deu problema a essa escolha. Mas, o que nós vamos fazer com esses 3? Na metade do Lidere 3, que é o último curso do Lidere, nós já vamos separar esses grupos. Então, vamos pensar que os nossos 21, nós vamos separar de 3 em 3, vão dar 7 grupos. E aí nós vamos fazer aqui uma dinâmica para você não esquecer isso que eu vou falar. Então, uma dessas células tem 3 pessoas, não é verdade? São 3 pessoas, 3 líderes, e eu queria pedir a ajuda de vocês aí, para me ajudar aqui, para a gente fazer essa dinâmica. Então, preciso de 3 pessoas, homem e mulher aqui, não vem só homem, não vem só mulher, então falta uma mulher. Uma mulher, por favor, já está chegando ali, né? Então, vocês 3, daqui a um mês, vão estar formados. O que vocês vão fazer? Vocês vão conversar entre si e definir, olha, ele vai ser o líder. Por que eles escolheram ele como líder? Talvez seja a pessoa que tenha mais maturidade no grupo, mas deixa eles escolherem. Não é? E aí nós vamos falar, ó, vai ser na sua casa. Ah, lá em casa pode ser, vai ser uma terça-feira, né? Vai ser lá em casa. Então, ele vai ser o líder, os 2 vão ser co-líderes, ou líderes em treinamento. O
que eles vão passar o último mês do Lidere 3 fazendo? Reunindo na casa dele, aonde vai hospedar a célula, e lá na casa dele eles vão ficar orando. Por quê? Cada um vai orar por 4 pessoas, atenção, não crentes. A gente começa a célula com não crente. Essa é a deixa. 4 pessoas. Você conhece 4 pessoas não crentes que você poderia convidar? Sim. Conhece? Conhece? Nós todos conhecemos. Então, um mês orando. Passou um mês, nós vamos convidar essas pessoas para a primeira reunião da célula. O que nós vamos falar com essas pessoas? Olha, nós estamos formando um grupo para estudar a Bíblia, para nós conhecermos como a Bíblia pode nos ajudar com as dificuldades que nós temos na nossa vida. Eu queria que você comparecesse. Posso passar na sua casa e te buscar e te levar? Daqui a pouco eu vou te contar por que a pessoa vai aceitar esse convite. Mas então, quem que nós vamos chamar? Pessoas do nosso relacionamento. É um parente, é um vizinho, é um colega de trabalho, é sua manicure, é seu colega lá de futebol, que você joga futebol, é o colega do clube. As pessoas que você se relaciona. Então, vamos simular aqui, primeira reunião de célula. Importante também, gente, um lanchão caprichado. O povo gosta de encher a barriga, não é? Então, faça um lanche bacana lá. E aí, você vai escolher 4 pessoas que vão simular os seus amigos, as pessoas do seu relacionamento aqui. Escolhe 4, traz 4 aqui, escolhe 4, traz 4, bem rápido aqui para a gente, bem rápido. Os líderes fiquem à frente, por favor. Tá certo? Aqui, ó. Aí, eu já estou vendo um sorrisozinho aí, não é? Ah, mas isso acontece? É difícil, nós estamos orando, lembra que nós oramos um mês por isso. Mas será que acontece? Às vezes não acontece, não é? E a estatística fala para nós que 75% vão. Chamamos 12, 9 vão. 3 vão ter uma desculpa, ou vão ter mesmo um compromisso inadiável e não vão, não é? Então, o que acontece? Esse aqui, ó, virou e falou, ó, eu tenho aula de musculação, né? Então, não dá para ir nesse horário. Ele não foi, não é? E aí a gente vai pesquisando, né? E a minha amiga aqui falou, ó, hora da novela da Globo, você acha que eu perco essa? Não, não foi. Tem novela na hora, não é? Ela preferiu a novela. Aí vem o outro aqui, e eu sou professor titular da cadeira, não é? De metodologia orgânica na Universidade Pontífica Católica, não é? Então, eu não tenho cara de professor, então não vai. Também não foi, ó. Perdeu a chance, não é? Mas esses outros aqui, ó, foram. E aí nós vamos convidá-los para quê? Para que eles voltem na próxima semana. Estatisticamente também falando, nós temos, se chamamos 12, 9 foram, 6 vão retornar, tá? Então, vamos dizer o seguinte, ó, não dá para mim, né? É muito futebol para eu ver na televisão, não dá para trocar, né? É muita coisa, né? A outra moça assim, meu namorado vai brigar comigo, né? Ele não quer saber desse que eu seja crente, esse negócio de crente. E aí, não é? O outro vai virar, a outra vai virar e falar assim, eu estou apaixonada pelo meu namorado, só tenho que dar mais assistência para ele e tal, né? Então, não vai. Como é que ficou nossa célula agora? Os líderes na frente.
os líderes aqui na frente, não é? Olha como é que está a nossa célula. 3 crentes, 3 líderes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 não crentes. Se você conseguir fazer isso, ó, bate palmas, porque você começou muito bem. Começou muito bem. Mas como é que nós vamos cuidar desses 6? Aí eles vão lá na igreja convidar pessoas só nessa hora para participar da célula. O que eu vou falar com as pessoas na igreja? Que obviamente são crentes. O que eu vou falar com esses crentes? Você quer ir para a minha célula? Não é, ó. Você quer ir para a minha célula? Ah, eu quero. Mas tem uma condição. Uma condição. Qual é? Você vai fazer o curso de liderança, Lidere 2 e 3. Se você fizer isso, pode vir para a célula. Ah, mas eu não tenho tempo para isso não. Então, desculpe, você não é a pessoa que eu estou procurando. E vai em outro. Entendeu? Entendeu? Nessa hora que os crentes da igreja vão chegar. Depois que já tem uma estrutura de liderança, depois que já tem uma estrutura de não crentes. Começando, você começou com não crente. Então, convidem pessoas aí que vão topar, são crentes agora, pessoas que vão topar fazer o curso de liderança e participar da célula. Convide. Cada um convida uma. Fica os crentes na frente, por favor. Como é que está? A gente começa devagar, não chama a igreja inteira, não. Como é que está a célula agora? 6 crentes, 6 não crentes. O que nós fazemos aqui como instrumento evangelístico nessa igreja? Um dos principais é o dia do amigo. O que é o dia do amigo? Eu vou trazer na reunião da minha célula uma pessoa não crente, não é? Então, mês que vem já é dia do amigo e eles vão convidar não crentes. Os crentes convidando não crentes, os não crentes convidando não crente. O que é que vai acontecer? Cada um traz um aí. Traz um para o dia do amigo não crente. Gente, eu estou mostrando para vocês aqui uma célula. Uma célula. Olha o que aconteceu com essa célula, porque trabalharam bem. Uma célula. Mas, você olha, ó, isso não é uma célula, mas isso é uma congregação. Não é? Então está na hora de fazer o quê? Qual que é a palavra-chave? Multiplicar. E aí? Eu consigo multiplicar? Lógico. Eu tenho 3 líderes. Eu já tenho crentes fazendo aqui o curso de liderança também. Então, ó, os 3 crentes estão aqui. Quem é crente? Nós vamos dividir o seguinte, ó, vocês 2 vão ficar com aquele grupo ali, não é? Você vai ficar, ele aqui é o líder em treinamento, já fica com esse outro grupo. Você aqui, com seu líder em treinamento aqui, já fica com outro grupo. Ó, 3 meses depois que eu comecei a minha célula, eu já estou multiplicando. Eu posso multiplicar assim, pastor? Pode. Por quê? A festa da multiplicação, que a gente faz uma vez por ano, é para comemorar a multiplicação. Agora, a multiplicação pode acontecer a qualquer momento, desde que eu tenha as características necessárias. Quais são? Eu tenho um líder em treinamento. Eu tenho uma casa, não é? Eu tenho não crentes. Então, eu posso multiplicar. Meus amados, provavelmente, não é?
Eu não estou falando que toda célula, eu estou exagerando aqui, não é? Eu não estou falando que toda célula acontece isso. Eu conheço células que aconteceu exatamente isso, não é? Mas essa célula pode ir crescendo devagar, pode ir formando líderes, pode ir atraindo não crentes, né? Pode ir se preparando para uma multiplicação daqui a 1 ano. Mas guardem o seguinte, nós começamos as células com não crentes. É isso que vai impulsionar, é isso que é o fator de multiplicação, é isso que vai fazer a sua igreja ganhar vidas e mais vidas. Sabe por quê? Se a gente chega numa célula que só tem crente, e eu vou te falar isso por ter vivido uma situação dessa. Eu cheguei numa célula com 46 anos, e nessa célula só tinha crente. Eu quase morri, porque eu não conhecia nada da Bíblia. Eu não tinha relacionamento com aquelas pessoas, não é? Eu só voltei lá, porque a pessoa que me levou era muito minha amiga, e eu vou te mostrar agora por que eu voltei lá. E te digo, o pior lugar para uma pessoa não crente ir é num lugar que só tem crente. A gente se sente perdido. E o pior de tudo é aquela olhadinha que eles dão para a gente, ó, perdido. Sabe? Você acha que a gente não sente? Entende direitinho. Amém? Muito obrigado, podemos voltar. Uma salva de palmas para Jesus aí. Guardem esse modelo aí. Esse modelo vai te ajudar bastante. Durante a dinâmica, eu falei, por que as pessoas vão aceitar o seu convite? Nós temos 4 passos para ganhar uma pessoa para Jesus. Primeiro passo, ganhe para você. Como é isso? Você, pela amizade, pelo coração que você tem, pelo seu perfil, pelo seu caráter, as pessoas se sentem atraídas por você. Então, ganhou para você. Eu gosto de andar com fulano. Fulano é uma pessoa tão para cima. Então, ganhou para você. Segundo passo, ganhe para a sua célula. Foi o que aconteceu comigo. Apareceu um crente na minha vida e eu detestava crente. E eu falei com minha mulher uma frase que eu me recordo, eu falei, ó, achei um crente legal. Né? Achava que todo mundo era ruim, mas achei um crente legal. E ele me chamou para, ó, vamos numa célula. O que é célula? É um lugar que a gente estuda a Bíblia, e lá a gente encontra soluções para as dificuldades que a gente tem. Eu gosto da pessoa. Me fez um convite assim, como é que eu vou falar não? Então eu fui. Terceiro, ganhe para Jesus, gente. Onde? Lá na sua célula. É lá na sua célula, faça apelo lá. O nosso Lidere 2 vai te ensinar. Evangelismo, discipulado, consolidação, vai te ensinar a fazer um apelo. Coisa que muito crente não sabe fazer. Então, ganhou para Jesus. E aí? Leva ela para a igreja, né? Para o templo. Leva ela para lá. Para ela entender a importância de estar na grande celebração. Ela vai compreender isso. Agora, sabe o que nós fazemos? A gente atua do modo inverso. A gente primeiro quer ganhar para a igreja. Depois quer que o pastor faça um apelo lá na igreja e que ela seja ganha para Jesus. Ganhou, vem para a minha célula. Levou para a célula, fica amigo dela. É o caminho inverso. Então, guarde isso. Ganhe para você, ganhe para a sua célula, ganhe para Jesus, ganhe para a igreja. Vocês estão vendo a escola de líderes, usamos aí o Lidere 2 e 3. E com isso aí, em 10 meses, em média, você não precisa correr,
faça com a sua velocidade, mas em 10 meses você já pode começar a abrir as suas células. E aí, imediatamente após abrir as células, você vai abrir a supervisão. Pessoas precisam ser acompanhadas, pessoas precisam ser discipuladas, as pessoas precisam sentir que elas têm uma cobertura. Então, quem é o primeiro supervisor? É o pastor. E à medida que a estrutura for crescendo, o pastor vai fazer com que aqueles líderes que mais multiplicam, aqueles líderes mais ativos, se tornem os principais supervisores. Principais atividades de um supervisor. Um supervisor precisa fazer um GD periódico. O que é GD? Um grupo discipulado, uma reunião, uma prestação de contas ali do grupo, uma avaliação do processo de multiplicação. O supervisor precisa fazer uma reunião individual com cada líder. Prestação de contas, gente. Como é que está seu casamento? Como é que estão suas finanças? Como é que estão seus relacionamentos? O que está te motivando? O que está te desmotivando? A pessoa precisa ser acompanhada. Qual que é a periodicidade disso? Você vai definir conforme sua igreja, conforme o número de células que você tiver. Mas eu costumo falar também o seguinte: o supervisor precisa visitar as células. É visitando as células que ele convida o pessoal para ir para a grande celebração. Ele vai identificar pessoas ali que podem ser líderes. Ele vai identificar pequenos desvios que possa ter no funcionamento de uma célula. Então, é fundamental que ele vá visitar as células. A pergunta que surge normalmente é a seguinte: quantas células um supervisor pode ter? Aí eu quero te lembrar que o supervisor tem a célula dele também. O supervisor talvez participe de alguma atividade dentro da igreja. Esse supervisor deve ter família. Esse supervisor deve trabalhar. Esse supervisor pode ter filhos. Esse supervisor precisa de um momento pessoal para ele. Ele precisa fazer uma ginástica, uma caminhada. Ele tem que ter um momento para ele. Então, uma pessoa com essas características, quantas células pode supervisionar? Se você falar 10, eu vou te falar o seguinte, ó, não dá conta, né? Vai deixar de fazer alguma das coisas. E aí, a sugestão que a gente dá no livro aqui é que seja em torno de umas 4 células para você fazer essa supervisão. Lembrem-se do seguinte: essas atividades que você está vendo ali, nós estamos fazendo ela para Deus. E se quando a gente faz coisas para Deus, a gente tem que fazer as coisas com excelência. A excelência, dar o melhor que a gente tem. Então, outro pilar, outro passo, supervisão. Quero mostrar para vocês aí agora, para vocês que já têm célula. Será que eu tenho célula, pastor? Você vai responder algumas perguntas aqui. Você mesmo vai saber se você tem o seu grupo funcionando como uma boa célula. Quantos membros e visitantes o seu grupo tem? Quantos não crentes tem lá dentro? Quantos batismos você realizou ali através da sua célula? Quantas decisões para Cristo ocorreram ali? Quantas pessoas da sua célula estão frequentando os cultos? Quantas pessoas da sua célula estão frequentando a escola de líderes? Quantos líderes em treinamento você tem ali? Quantas multiplicações você já fez? São respostas que você precisa dar para saber se você tem ou não uma célula. Falando para vocês da nossa estrutura, funcionamos de 2001 a 2007 numa estrutura tradicional batista, com uma assembleia, uma presidência, um colegiado, não é? E a gente tendo ministérios ali, ministério de jovens, ministério de louvor,
ministério de eventos, ministério de estudos, ministério de ensino, vários ministérios ali que estavam dentro da igreja. O que o pastor Paulo fez? E atenção para isso, para você voltar para a sua igreja e não escorregar. Mantenha a sua estrutura do jeito que ela está hoje. Mantenha. Você não vai chegar lá, acabou a minha escola dominical, acabou esse negócio de ministério aqui. Não. Mantenha do jeito que está. O que você vai fazer? E foi o que nós fizemos. Nós criamos uma estrutura paralela à estrutura da igreja, onde o pastor Paulo começou a formar líderes, preparar líderes, que viraram supervisores. E em 2008, não é? E só em 2008, ele juntou a estrutura antiga com uma estrutura nova. Por quê? Porque as células cresceram, foi chegando gente nova. E aí, criou-se aí uma estrutura que nós temos. Um conselho pastoral que é eleito pela Assembleia. A Assembleia dos membros aqui escolhe os pastores do conselho pastoral. Esse conselho pastoral administra a igreja. Esse conselho pastoral, nós temos pastores aí de rede, temos pastores, quando uma rede cresce muito, ela se torna uma expansão. Esses pastores, eles vão cuidar de quem? Dos coordenadores, vão cuidar depois dos supervisores e dos líderes de célula. O que acontece numa estrutura dessa? Vocês estão vendo em roxo aí. Todas a coordenação de ministério, acaba ministério? Não. Ministério fica ligado a cada pastor de rede. Não é? A gente tem um exemplo aí, daqui a pouco vocês vão conhecer o pastor Magide. O pastor Magide é responsável por toda a estrutura nossa de oração, cura, libertação. Então, ele faz isso para quem? Só para o grupo dele? Não, faz para a igreja inteira. A pastora Ana Cláudia, que vocês conheceram, ela é responsável pelo ministério de ensino. Ela faz isso só para a rede dela? Não, faz para a igreja inteira. E aí, uma grande tacada que o pastor Paulo fez aqui foi criar, ali vocês estão vendo, um assistente operacional. Esse assistente operacional cuida de todas os cultos, ele cuida de toda a parte das programações do culto, ele cuida se estão chegando pastores, eventos, cuida disso tudo. E temos um pastor administrativo financeiro, que tem um grupo que cuida de toda a parte administrativa, financeira, admissão de pessoal, portaria, vigilância, aplicações financeiras, cuida desses assuntos todos. Se esses dois pastores aí, o assistente operacional e o administrativo, estão cuidando desses assuntos que eu falei, o que sobra para os pastores de rede de expansão aqui fazerem? O que eles vão fazer? Cuidar de quê? Cuidar de gente. Cuidar de gente, que é o material mais precioso que nós temos aqui. Então, um pastor de rede não está preocupado se tem que pagar uma conta amanhã, não está preocupado se tem uma obra para fazer, não está preocupado se tem que trocar a água lá do bebedouro, igual o pastor Iná falou aqui, porque tem gente para fazer isso. Não é? Ao correr do tempo, e é lógico que é ao correr do tempo, essa parte verde aí que vocês estão vendo, todos são pessoas que trabalham em tempo integral para a igreja. Para ser pastor na Batista Central, tem que trabalhar em horário integral. Ah, mas eu dou aula ali, eu sou representante comercial. O dia que você conseguir se desvincular dessas coisas, você vai ser pastor aqui. E como ser pastor aqui? Todos começaram como líder de célula. Viraram, multiplicaram, viraram supervisor.
multiplicaram, viraram coordenador, e aí se tornaram pastores. Nós temos 36 pastores aqui, todos subiram nessa escadinha aí para chegar a ser pastor. Supervisão começa junto aí com a abertura das células, vocês estão vendo, e o último passo que nós temos é a multiplicação, planejar a multiplicação. Nada disso tem valor se nós não multiplicarmos. Criamos células para multiplicar, e é assim que nós vamos ganhar vidas e mais vidas para Jesus. A pergunta final que eu deixo para vocês é a seguinte: a transição termina em algum momento? Eu era uma igreja tradicional, e eu caminhei, sou uma igreja em célula, já tem célula funcionando, já tem supervisão, né? Já tenho aqui as minhas comemorações, eventos de multiplicação. Então, acabou? E aí, eu quero te contar que não acabou, não é? Porque a transição ela é contínua e permanente. Chegou nesse ponto, começa a rodar a engrenagem de novo. Eu recebo vários pastores aqui, todos os dias, e eles chegam para mim e falam assim: eu não estou conseguindo levar mais gente na escola de líderes. Eu respondo para eles: a resposta está fácil. Você parou de pregar intencionalmente. Minhas células não estão multiplicando. Resposta fácil. A sua supervisão está falha ou inexistente. Células que são bem supervisionadas tendem a se multiplicar. Então, isso que você fez, esse ciclo que você percorreu, esses 7 passos aqui, que você caminhou para ser uma igreja em células, você constantemente está refazendo esses passos aí, porque isso é que vai dar consistência na sua igreja. Eu quero terminar te falando, pastor, que o modelo celular é maravilhoso. O modelo celular nos traz uma colheita sem precedentes. Porém, só entre nesse processo se você estiver apaixonado pela visão. Se não tiver, não começa não. Não começa não, porque não vai ser bom. Você não vai conseguir concluir aquilo que você estava pensando que ia fazer. Não vai ser bom porque vai desgastar com a igreja. Mas eu quero te assegurar, se é Deus que está nesse negócio, se é Deus que está te apaixonando aqui, caminhe nessa direção, porque Deus tem muito, muito mais para cada um dos que estavam aqui. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, estão as ordens aí de vocês aí.